Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no criativo. such thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de It's a areia, calling o grão de for areia te explica o the universo. exploring Você tem spirit. um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Para quem não conhece, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Se é a primeira vez que a gente está falando daquela droga, nós também fazemos um apanhadão sobre os efeitos, riscos, histórias e estudos acerca daquele psicodélico em questão. Para além dos conteúdos que a gente traz aqui no podcast, a gente também tem um podcast exclusivo para assinantes lá no nosso Catarse. Eu tô falando do Além da Brisa, um podcast onde a gente troca uma ideia mais solta aí sobre o mundo dos psicodélicos. Às vezes a gente discute algum artigo, troca alguma ideia aí mais pessoal aí sobre experiências com as substâncias, enfim. Se você tem interesse, se você gosta do Relatos Psicodélicos, do Giro Psicodélico, que é o nosso outro programa, dá uma olhada lá no catarse.me/relatos psicodélicos, que a partir de R$12 mensais você consegue ouvir aí o nosso podcast quinzenal Além da Brisa, tá bom? Para além disso, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no @relatos_psicodélicos. A gente também agora tem uma comunidade no Discord. Se você quiser fazer parte, é só acessar o link que tá aqui na descrição desse episódio. E por último, né, fazer aquele pedido para vocês. Se você curte o nosso programa, se você curte o que a gente faz aqui, dá 5 estrelas pra gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, onde você ouvir, que vai ajudar muito a gente. Bom, de recadinho eu acho que era isso. Então bora pra pauta do episódio. Hoje a gente vai falar sobre 2CB, a substância queridinha da família 2C de fenetilaminas psicodélicas. Se você nunca ouviu falar nessa droga, eu te recomendo ouvir o 4º episódio do Relatos Psicodélicos, porque lá a gente explica um pouco melhor sobre a substância, sua origem, efeitos e tudo mais. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio sobre 2CB, tá tudo bem, mas só pra você ficar na mesma página aí que a gente, eu vou te passar algumas informações que a gente trouxe lá. O 2CB, ou 2C, é uma substância da classe das fenetilaminas, a mesma classe de substâncias que o MDMA e a mescalina. Ele foi descoberto pelo químico Alexander Shulgin, o Sasha, uma figura que a gente já falou bastante em episódios anteriores. O 2CB é da família 2CX, uma família de substâncias que é derivada da mescalina. Ou seja, além do 2CB, também existe o 2CC, 2CE, 2CD e mais uma penca de substâncias. Mas a mais famosa é sem dúvidas o 2CB. Apesar de serem derivados da mescalina, os efeitos das substâncias 2C diferem muito daqueles experienciados com a mescalina. A substância geralmente é descrita pelos usuários como um equilíbrio perfeito entre os efeitos do LSD e os efeitos do MDMA. A característica que geralmente mais chama a atenção nos usuários da droga são os efeitos visuais da experiência, que são muito mais presentes do que em outros psicodélicos mais clássicos. Mas bom, galera, eu acho que isso basta para contextualizar vocês sobre o 2CB. Para você que nunca tinha ouvido sobre essa droga, talvez você já tenha ouvido falar de um dos apelidos que ela ganhou ao longo da sua história: cocaína rosa. Cocaína rosa. É uma droga sintética, ou seja, feita em laboratório. Porque ela é chamada de cocaína rosa por quê? Porque ela é um pó rosa. A cocaína rosa não é comum no Brasil. Porém, ela é totalmente diferente da cocaína. Ela provoca fortes alucinações e dificilmente... Há alguns anos atrás, o 2CB era noticiado na grande mídia como cocaína rosa, ou 2C, em alusão à pronúncia da substância em inglês, que é 2C, né, 2C. O lance desse apelido cocaína rosa
tinha muito a ver com o fato de que a droga vinha em formato de pó, assim como a cocaína, mas com a coloração rosa. O problema é que, com o passar do tempo, para baratear a produção da droga, o que era vendido como cocaína rosa passou a ser uma mistura de diversas outras substâncias, como cocaína, MDMA e cafeína. Ou seja, o 2CB acabou desaparecendo da composição da tal cocaína rosa. Mas aí o estrago já estava feito, né? E demorou um tempo para os portais de notícias como o Globo, BBC e o UOL começarem a noticiar a cocaína rosa não como sendo o 2CB, mas sim como um mix de outros estimulantes. Mas pelo menos isso aconteceu, né? Muitos portais grandes hoje esclarecem que cocaína rosa atualmente não se trata de 2CB. O resultado da autópsia foi divulgado pelo jornal argentino Clarín. A droga é uma mistura de pelo menos duas dessas substâncias: os anestésicos cetamina ou ketamina, a droga metanfetamina e êxtase. Apesar de ser chamada de cocaína rosa, não tem relação com a cocaína comercializada amplamente no Brasil. Também é conhecida como tusse, pelo fato de, em décadas anteriores, ter sido composta pela substância alucinógena 2CB. Mas, pelo alto custo para a produção, a fórmula foi alterada. Por incrível que pareça, uma pequena vitória contra a desinformação, né? Eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco menos da mídia tradicional. Infelizmente, até hoje, um ou outro portal sério de notícias acaba noticiando erroneamente a tal cocaína rosa como sendo sinônimo de 2CB, mesmo se tratando de misturas que não incluem nada de 2CB ou de qualquer substância da família 2C. Uma nova droga que tem efeito estimulante e alucinógeno e que está inserida dentro do grupo das anfetaminas. Essa é a cocaína rosa encontrada pela Polícia Civil em São Sebastião do Caí. Nós já conseguimos verificar que ela é altamente tóxica, ela é perigosa, ela é muito mais pura e muito mais viciante, por exemplo, que a cocaína normal. Então, além de toda a questão de euforia, tem essa questão que causa alucinações, problemas de saúde, vícios muito fortes. O nome original dela é 2CB. Em outras regiões e países, também é conhecida como Vênus, Erox ou Nexus. Ela não é... E é claro, né, galera, que esse tipo de coisa induz as pessoas ao erro de assumirem que quando o papo é cocaína rosa, a gente tá falando de uma substância da família 2C. E não é o caso, né? A maioria das amostras de cocaína rosa que a gente teve nos últimos anos não apontaram sequer 2CB na composição delas. Ou seja, não é nem que tem um pouco de 2CB e um pouco de outras substâncias. É que definitivamente não tem 2CB na composição dessas amostras encontradas. Então, muitas vezes a gente acaba criando uma visão sobre uma substância por causa de situações que nem envolvem aquela substância, né? Isso aconteceu muito com LSD e com MDMA ao longo das décadas aí, né? Ao longo dos anos. Eu acho que eu falo um pouco disso melhor no episódio que a gente tem sobre N-Bomb, né? Que a gente fala muito sobre as novas substâncias psicoativas, né? NSP, que são substâncias análogas às substâncias mais conhecidas, mas que a produção é muito mais barata e que muitas vezes são vendidas como aquela substância, né? Como é o caso das substâncias N-Bomb, que por muito tempo eram vendidas como LSD, né? Isso sem falar que, mesmo se tivesse correto, né, mesmo se cocaína rosa fosse um apelido para 2CB hoje em dia, esse nome, né, esse apelido, ele é muito impreciso para falar sobre a substância em si. Isso porque o 2CB não tem nada a ver com a cocaína, né? E eu não tô aqui tentando fazer um julgo de valores entre cocaína e 2CB, tá? São duas substâncias com propostas e efeitos diferentes uma da outra, né? O ponto aqui é que chamar 2CB de cocaína rosa não faz jus ao que é o 2CB, né? Induz as pessoas a acharem que aquilo pode ser uma variação da cocaína ou alguma coisa do tipo. E é até engraçado pensar nesse nome, né? Se a gente for usar essa lógica pra dar um nome de rua aí pra todas as substâncias que a gente conhece, né? Muitas delas vão ter cocaína no nome, né? Já que muitas delas são encontradas em forma de pó branco, né? Ou um pó com algum tipo de coloração. Então eu acho que nomear a droga como cocaína rosa porque ela é um pó e é rosa é um pouquinho simples demais, né? E é por essas e outras que é sempre importante a gente fazer a testagem das nossas substâncias. E sim, galera, na Reaja, laboratório de soluções colorimétricas parceira do Relatos Psicodélicos, a gente encontra testes de reagente para substâncias da família 2C. Lá no www.reaja.com.br você encontra alguns reagentes que apontam a presença de 2CB, como é o caso do Marques, o MEC e o Medellín.
O ideal para fazer a testagem, não só do 2CB, mas de qualquer substância, é que você tenha pelo menos 2 reagentes diferentes para fazer o teste. Dessa forma, você consegue ter uma certeza maior da presença ou não da substância na amostra. E só para vocês terem uma noção, existem vários relatos de pessoas que acabam ingerindo substâncias da família 2C achando que era MDMA. E galera, isso é perigosíssimo, tá? A dosagem das duas substâncias difere bastante. Ou seja, tomar 2CB achando que é MDMA pode ser um risco de vida para o usuário. Então, se você tá afim de adicionar mais uma camada de segurança para o seu uso de substâncias, dá uma olhada lá no site da Reaja para você conhecer os reagentes disponíveis por lá. Ah, e lembrando, eles entregam para todo o Brasil, tá? O site é www.reaja.com.br. Agora vamos embora que tá na hora da gente conhecer a viajante do dia. Hoje a gente vai trazer o relato de uma experiência que aconteceu em 2008. E, mais uma vez, esse é um relato retirado do Heroid, o grande banco virtual aí de experiências com psicodélicos, né? Inclusive, falando nisso, se por acaso você teve alguma experiência psicodélica que você queira dividir com a gente, você pode mandar o seu relato lá no nosso e-mail, que é meurelatopsicodélico@gmail.com. A gente vai ler todos os relatos e, se fizer sentido, a gente vai trazer aqui no podcast também em algum episódio. Mas bom, voltando na nossa viajante do dia, a gente não tem muita informação sobre ela, né? E no relato ela também não passa muita coisa, assim. A única coisa que a gente sabe é que ela tava na universidade, né? Parece que ela morava lá, tava em algum dormitório. E outra coisa que a gente também sabe é que ela tomou a péssima decisão de dirigir enquanto estava sob efeito de uma droga. Sim, galera, a nossa viajante do dia cometeu essa gafe. Então eu já aviso pra vocês que se você for utilizar algum psicodélico, nem pense em dirigir, assim. Sério mesmo. Bom, eu acho que é isso. Depois da experiência, a gente comenta um pouquinho sobre o relato e troca uma ideia um pouco mais sobre a viagem que ela teve. Agora, sem mais delongas, aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e bora pro relato. Eu tava com alguns amigos que conhecia fazia pouco tempo. A gente saiu pra se encontrar e acabamos indo pra uma festa de uma faculdade lá perto. Eu não ia beber porque eu tava tomando antibiótico. Então, eu decidi criar minha própria brisa e inalei um pouco de 2CB que eu tinha acabado de comprar. E eu já tinha tomado antes, tanto oralmente quanto inalando, 20 miligramas. Mas meu fornecedor tinha me garantido que 40 miligramas seria seguro via oral. Então eu presumi que também poderia inalar essa mesma quantidade. Fui até meu dormitório com o plano de voltar para a festa depois para encontrar meus amigos. Meu dormitório ficava a 2 minutos de carro de lá. Então, inalei, literalmente corri até o carro e dirigi super rápido até lá. Durante o trajeto, meu rosto começou a queimar e eu fiquei espirrando e tossindo sem parar. Mas ainda não senti os efeitos da droga. Quando cheguei no estacionamento, o 2CB bateu de uma vez. Estacionei o mais rápido que consegui e saí do carro. E foi aí que tudo começou a realmente mexer comigo. Minha pupila começou a dilatar e criou uma ilusão de que tudo ao meu redor estava se movendo. Consegui caminhar até meu quarto e só ouvia ecos das várias vozes de todas as pessoas que estavam ao meu redor. Quando cheguei até o quarto, a porta estava trancada. Eu sabia que precisava bater. Então bati e me deixaram entrar. Nesse momento, eu já mal conseguia resmungar um "obrigada". Imediatamente, meus amigos perguntaram se eu estava bem.
Aí eu consegui gaguejar 2CB. E então, a noite começou. Lembro da sensação de queimação no rosto e de um sentimento horrível de náusea. Assim que eu sentei, eu comecei a vomitar. E agora entendo exatamente o que significa vomitar as tripas, porque foi isso que aconteceu comigo. Vomitar enquanto você alucina é interessante. Enquanto vomitava, eu falei para os meus amigos: eu sou nada dentro do meu estômago e eu tô sendo vomitada. Em outras palavras, eu entrei numa viagem em que eu era o meu estômago e então comecei a alucinar fisicamente que eu estava sendo vomitada. Depois da náusea avassaladora, que durou uns 20, 30 minutos, eu fui levada para um lugar mais tranquilo, onde sentei com um amigo. Durante todo esse tempo, eu estava vendo o mundo em movimento, todo borrado, e eu era incapaz de focar em qualquer coisa por mais de alguns segundos. O mundo virou um grande fractal, e todos os sons ecoavam, literalmente. Como no Yellow Submarine, aquele filme dos Beatles, sabe? Talvez a coisa mais incrível da experiência foi que eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que era a realidade. Eu não conseguia identificar minha vida de jeito nenhum. Eu não sabia o que me esperava na manhã seguinte, não entendia o que era uma obrigação, uma tarefa, não sabia exatamente onde eu estava e não conseguia identificar quais eram meus objetivos, meus desejos. Muitos dos meus amigos estavam bem bêbados. E eu não conseguia lembrar qual era o comportamento apropriado para alguém bêbado. E até, na verdade, para alguém em qualquer situação social. Além disso, todas as dimensões estavam distorcidas. E deixa eu te dizer, a palavra distorcida definitivamente não faz jus ao efeito dessa substância. Eu não conseguia diferenciar a distância até a árvore mais próxima. E muito menos o nível de amizade que eu compartilhava com a pessoa sentada do meu lado. Outro efeito interessante foi como eu achava que deveria reagir às situações sociais. Eu sabia o que era engraçado, mas não sabia qual era meu próprio senso de humor ou quais nuances de humor eu queria mostrar. Depois de quase 1 hora, eu comecei a me acalmar e já conseguia compreender a realidade um pouco melhor. Vale destacar que durante todo esse tempo, eu estava um pouco assustada, mas nada ao ponto de querer que aquilo parasse. O único motivo de eu querer que acabasse era porque eu percebi que estava sendo um incômodo para os meus amigos. Mas, no geral, eu estava me divertindo muito. Rumores começaram a circular no dormitório sobre a garota que tomou drogas demais, e as pessoas começaram a aparecer no meu campo de visão para observar a garota que supostamente vomitou em todos os lugares. Consegui levantar a mão e apontar que aquela garota notória era eu, mas continuei focada em algumas pessoas principais que estavam lá falando comigo e mantive minhas, entre aspas, conversas. Me falaram que eu parecia muito contida nesse momento, mas eu não me sentia assim nem um pouco. Os fractais continuavam, assim como os sons ecoando, e falei várias vezes que eu entendi os Beatles. Também disse que entendia o que as drogas fizeram com eles, mas não entendia porque eles queriam usar essas drogas mais de uma vez. Minha visão sobre isso definitivamente mudou conforme a noite avançava. Cerca de 2 horas depois de eu ter tomado, comecei a me divertir muito. A náusea tinha passado e eu estava começando a relaxar com os visuais e sons.
Algumas pessoas foram embora, mas a todo momento, pelo menos uma pessoa ficou comigo, focada em mim e conversando comigo. Nessa altura, eu conseguia descrever minhas experiências um pouco melhor, mas ainda estava perdida nos meus pensamentos, maravilhada com o quão alterada a realidade estava. Todas as dimensões ainda estavam distorcidas para mim, e eu sempre me pegava pensando em uma coisa por muito tempo, tentando muito chegar numa conclusão. E aí, logo em seguida, eu me distraía e perdia a linha de raciocínio antes de contar o que eu estava tentando dizer. 3 horas depois do início da experiência, a droga ainda estava presente, mas muito menos intensa. Eu já conseguia brincar com os meus amigos, beber um pouco de água e me situar, tanto física quanto temporalmente. A descida dos efeitos foi ótima, porque eu não senti realmente uma descida drástica, mas sim um desacelero suave e gradual. E apesar de eu ter ficado um pouco desapontada que tudo estava parando, eu percebi que queria que acabasse logo, para eu refletir sobre o que eu tinha passado. Então, eu recebi essa desaceleração sem os efeitos colaterais típicos que eu costumo sentir com cocaína ou anfetaminas. E depois de 4 horas, eu estava quase completamente sóbria, conseguindo andar, falar e até ir para outra grande festa que estava rolando na minha faculdade. Lá estava todo mundo fumando maconha, mas eu decidi não fumar porque eu não senti necessidade. Eu queria só refletir sobre as experiências da noite. E olha, no geral, essa substância é fantástica. Eu me considero uma mulher mudada, porque ela me mostrou que a realidade não é algo definido e imutável, e que o mundo é um lugar complicado, com muitas dimensões. E comparado às minhas experiências com 20 mg, inalar 40 mg foi algo que mudou minha vida. 20 mg seria algo que eu poderia fazer quase todo fim de semana, como uma droga recreativa leve. Mas o 2CB em doses mais altas é um verdadeiro desafio para a mente. Eu não vou fazer isso de novo amanhã, mas definitivamente vou considerar no futuro. Esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nem vou comentar sobre a parte da viajante dirigir sob o efeito da droga, né? Porque eu já falei isso no começo e, bom, enfim, é só uma coisa muito perigosa, saibam disso, tá? Não façam isso. Agora, falando um pouco sobre a experiência da nossa viajante, uma coisa que eu prestei atenção assim de primeira é que a dose que ela tomou foi 40 mg, né? E via nasal, ela decidiu cheirar o 2CB. E é claro que a gente não sabe a pureza desse 2CB que ela tinha em mãos, né? E muito menos se ela fez algum teste de reagente para saber se aquilo era ou não era 2CB. Mas assumindo que era um 2CB de uma qualidade boa, 40 mg é uma dose bem forte assim, né? No próprio site do Heroid a gente consegue ter alguma base ali do que seriam as doses de 2CB. Lá eles classificam como leve uma dose entre 5 a 15 mg, comum entre 15 a 25 mg e forte entre 25 e 50 mg. Então a dosagem aí da nossa viajante do dia foi realmente uma dose bem corajosa assim, né, para dizer no mínimo. Mas bom, outra coisa que eu notei nessa experiência é que se você parar para analisar o relato, praticamente 70% ou 80% dele se trata das 2 primeiras horas da experiência. Então isso é muito louco de se pensar, né? Na verdade, eu acho que se você parar para analisar diversos relatos que a gente já trouxe aqui, talvez a gente encontre algum padrão nesse sentido, né? Geralmente as pessoas descrevem ou a parte mais desafiadora ou o pico da experiência mesmo, né? Que geralmente são no mesmo momento, né? Mas sei lá, eu percebi isso enquanto eu editava o relato, que todos os detalhes e tudo que a gente vê que a viajante passou acontece meio que no que a gente considera como a subida da substância, né? A subida de efeitos da substância. Ela relata ali o que parece ser um pico da experiência, né?
e que é um pico bem confuso, né, com muita confusão mental. Eu acho que talvez a gente possa até dizer que de alguma forma ela dissociou um pouco, né? Teve algum tipo de efeito mais dissociativo. Não sei se seria o melhor uso dessa definição, né? Esse lance dela saber que conhecia as pessoas, mas não ter noção do nível de relação, ou entender o que era humor, o que era engraçado, mas não ter noção do que era o humor dela, isso eu achei, assim, a parte, talvez, que parece ter sido mais desafiadora, assim, da experiência, né? Não sei se pra ela foi, mas, nossa, bem punk. Uma última coisa é que eu percebi que a viajante, ela... Sei lá, não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas me parece que ela teve um olhar mais otimista, assim, no pós-experiência, né? Não sei se é porque ela lidou com mais maturidade, ou se é por causa da experiência que ela tinha com psicodélicos, né? De experiências anteriores. Mas eu acho que esse mesmo relato, né? Se acontecesse essas mesmas coisas que aconteceram com ela com outra pessoa, talvez a pessoa tivesse uma experiência, ou melhor, talvez a pessoa tivesse uma recepção ali da experiência, né, muito mais negativa, assim, de certa forma, sabe? Não sei, me pareceu que ela encarou bem esses desafios que foram aparecendo, assim, e até no final, apesar de ter achado a experiência bem forte, considerou tomar de novo no futuro, né? Então, muito interessante. Espero que se ela tomar de novo no futuro, né, ela não dirija fazendo isso, né? Tomara, né? Na verdade, ela já deve ter feito, né? Porque esse relato é de 2008, então faz um tempo já que aconteceu. Mas bom, sobre o relato, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Se você chegou até aqui e tá ouvindo essa parte, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Não se esquece de deixar 5 estrelas pro Relatos Psicodélicos aí no seu tocador de podcast. E se você gostou bastante desse episódio, já ouviu tudo que tinha pra ouvir do podcast, dá uma conferida lá no catarse.me/Relatos Psicodélicos, porque a partir de R$12 mensais você tem acesso ao Além da Brisa, o nosso podcast quinzenal que a gente traz lá pra nossa comunidade de assinantes. Eu acho que é isso. Vejo vocês antes do carnaval com o 3º episódio do Giro Psicodélico. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima viagem. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.